se eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Cada vez que eu acordar, toda vez que eu respirar, faz o que eu querer. É muito, muito forte essa música, eu gosto dela demais. Então, que bom, né? A gente poder estar aqui nesse primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, segundo dia do mês. Ah, é verdade, é. Segundo dia já do novo semestre já do ano, né? Já estamos no segundo semestre já, né? Isso. Está passando bastante rápido. A gente justamente aqui separando esse tempo para a gente buscar Deus, buscar a sua orientação, para termos comunhão com Ele e uns com os outros, né? E somos dois aqui, eu e você. E a nossa garantia de que Jesus prometeu, como todo domingo eu lembro, ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. E nós estamos aqui, nós dois, reunidos no nome dele, então ele há de cumprir essa promessa dele, porque como a palavra diz, ele não é como um ser humano que mente, ele não mente, né? A gente, na semana passada, estava meditando aqui, no capítulo 15 de João, eu estava olhando aqui, não consegui identificar muito bem onde é que a gente parou. Então, eu vou lendo aqui. Eu sei que o iníciozinho a gente passou, mas vou ler e a gente vai avançando aqui, tá bom? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o vinicultor. Todo ramo que em mim não produza fruto, ele o cortará, mas o que produz fruto, o podará, para que produza muito fruto. Já estáis limpos pela palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu em vós. E na semana passada a gente meditou muito esse versículo terceiro, que é a palavra de Deus em nós, né? Que lá atrás era a palavra encarnada, hoje é a palavra através do Espírito Santo dentro de nós. Essa palavra é quem limpa, né? Permanecei em mim e eu em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim tampouco vós, se não permanecerdes em mim. E nós vimos lá o fruto do Espírito em Gálatas 5 e vimos também lá em 1 Coríntios, capítulo 13, as características do fruto do Espírito, que é o amor, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo seco, que recolhem e lançam ao fogo para se queimar. Também lá em lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ali em diante, vai falar das obras da carne, né, que são as que evidenciam que a gente não está ligado à videira, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedirdes, tudo que desejardes pedir, o tereis. Esse versículo 7 é muito, muito importante, essa condição. Quando é, aqui está o grande segredo de quando é que as nossas orações são atendidas. Por que tem oração que é atendida e tem oração que não é atendida? É porque tem gente que tem mais poder para orar? É porque a gente pediu ajuda para a pessoa errada? É porque tinha que ter mais gente orando? Por que às vezes a gente pediu e não aconteceu? É porque tinha que ter jejuado e não jejuou? A Bíblia não fala nada disso. A questão do jejum, ela liga aquilo à autoridade espiritual, mas ela não liga o fato do jejum a receber ou não oração. Tem muita gente que faz jejum meio que como se fosse uma greve de fome, né? Eu vou ficar sem comer que Deus vai atender o que eu estou pedindo. Isso é greve de fome. O jejum, ele tem duas finalidades, até onde eu conheço da palavra de Deus: matar a nossa carne, nos deixar mais espirituais na medida em que mata a carne, numa das áreas mais sensíveis dela, que é até instintiva, que é comer, e até questão de sobrevivência, e por isso o instinto. Então, quando a gente faz o jejum,
aquele jejum que realmente a gente fica ali mais debilitado, fica fraco, né? O organismo começa a boicotar a gente para a gente poder comer, sente dor de cabeça, sente dor ali no estômago, aquela característica da fome. A gente está matando a carne bem nas questões mais básicas dela. Consequentemente, ao matar a carne, a gente fica mais sensível às questões espirituais. Nosso espírito fica mais forte porque ele está mandando na carne. A gente deu uma ordem para a carne e disse assim, olha, é o seguinte, você vai ficar sem comer agora, tal período, porque eu que mando e você, eu vou mostrar para você quem é que manda aqui nessa parada. E essa coisa da luta da carne e o espírito, e ela vai tomar, e a carne vai tomar nessa área ali, que é a do alimento, ela vai, então, vai apanhar, ela vai perder, né? Então, quando a carne perde, o espírito ganha. Então, quando o espírito ganha, a gente vai ficando mais sensível às questões espirituais, os olhares vai já moldando, a gente vai ficando mais sensível às questões de Deus. Agora, é claro, é aquele jejum onde a pessoa está concentrada, ela está separando, se não estiver trabalhando muito tempo ali para ler a Bíblia, se está trabalhando, está com outras coisas realmente, um tempo menor, mas ao máximo possível, para ler a Bíblia, para orar, para ler um bom livro, para assistir programas que vão ficar, né? E aí a segunda questão que, segundo a Bíblia, o jejum nos faz, é essa autoridade sobre demônios. Tem Jesus, com a situação em que ele foi expulsar um demônio, e os discípulos não tinham conseguido, e eles falaram, mas por que a gente não conseguiu? E embora antes eles tinham chamado ali a atenção pela falta de fé, nessa hora Jesus vai e fala assim, mas tem uma casta de demônios que não sai senão com oração e jejum. Então, o jejum é apresentado pela palavra de Deus como nos dando essa autoridade maior, autoridade sobre uma determinada casta de demônio, que você precisa de uma autoridade maior, de alguma força maior, alguma coisa nesse sentido, de uma unção maior, de uma espiritualidade maior. E justamente a gente vê como as duas coisas então estão ligadas, né? Quando eu matei mais a carne e estou mais espiritual, é que eu então tenho autoridade sobre uma determinada casta de demônio que eu não teria sem jejum, uma vida de jejum. E Jesus estava justamente acabando de descer de um monte, estava em oração e possivelmente em jejum. Tinha havido aquela transfiguração. Foi logo depois que aconteceu esse episódio da expulsão daquele demônio que ninguém conseguia. Então, o jejum não tem a ver com a gente conseguir. Não, eu vou fazer um concurso, eu vou fazer um jejum para Deus abençoar. Não tem essa previsão na Bíblia. Ela vai soar como greve de fome. Não, eu vou fazer um negócio, estou para fechar um contrato muito importante, e eu vou fazer um jejum para Deus abençoar. Isso chama, a meu ver, greve de fome. É como se dissesse assim, eu vou sensibilizar meu pai, porque eu não estou comendo. E isso não funciona com Deus. A chantagem com ele não funciona, o sensacionalismo não funciona. E o que é que vai dizer, então, se Deus atende ou não atende a oração? Ele está dizendo no versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que desejardes pedir, o tereis. Ora, é bem óbvio. Porque se as palavras dele permanecem na gente, o que a gente vai querer sempre dizer? As palavras dele. Se Deus permanece em nós através de Jesus, através do Espírito Santo. A palavra dele permanece em nós. E eu vou orar pedindo alguma coisa, o que eu vou pedir? A palavra dele. Eu vou pedir o que ele pediria no meu lugar, ou seja, eu vou pedir o que ele quer que aconteça para mim e para as pessoas com as quais eu me relaciono. Se é a vontade dele, necessariamente, então, essa vontade dele, que eu estou orando porque ele mesmo me conduziu a fazer aquela oração, essa vontade vai se realizar. Isso que eu estou pedindo vai se realizar. Mas por quê? Porque eu estou pedindo algo para mim? Não, porque eu estou pedindo algo que está em sintonia com a palavra de Deus. Em sintonia com a vontade de Deus para mim e para as pessoas envolvidas naquela questão que eu estou orando, naquela situação específica. E vem uma palavra de Deus específica, já que ele habita em mim e a palavra dele permanece em mim. E vem a palavra específica dele.
e ela, então, vai ser atendida. Eu vou colocar no mudo aqui, Sirleide, mas você querendo falar alguma coisa, você tira o mudo aí, tá bom? Só para poder não dar, que está dando um ruídozinho aqui. Então, essa questão de o que a gente pede está em sintonia. Tem um outro texto que justamente Jesus vai dizer assim: vocês pedem e até agora não receberam, porque vocês pedem para o vosso próprio deleite. Estão pedindo baseado no umbigo de vocês. E é por isso que vocês não receberam. Veja que é por isso que Jesus ensinou, eu meditei muito essa semana na oração do Pai Nosso, que eu estava revisando lá a parte final do livro, e justamente quando Jesus fala, nos ensina a orar, o modelo de oração que ele ensinou é tudo nosso, 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 para nós, o nosso para nós, a nós. É tudo, ele não autoriza a gente a orar para o nosso, para o meu próprio deleite, uma oração individualista, uma oração egoísta, mas é a oração que tem a consciência do todo, essa é a oração que Jesus nos ensinou a orar. E nesses mesmos capítulos aqui, salvo engano, no 13, depois, logo mais adiante, aqui no próprio 15, ele vai voltar a falar dessa questão da oração, entendeu? Tem um pouco adiante ele fala disso, e lá atrás já tinha 2 textos que ele tinha falado dessa questão sobre orar com as palavras dele permanecendo na gente, né? A gente já tinha meditado também nisso aqui. Então, quando ele fala em orar, quando a Bíblia fala que tudo que pedirdes no meu nome eu farei, não é o que muitas vezes a gente pensa que é a palavrinha mágica em nome de Jesus, como se fosse um mantra, como se fosse uma chave que abre tudo no mundo espiritual. Não. Orar em nome de Jesus é orar pedindo aquele que ele próprio está pedindo através da gente. Aquilo que a palavra dele, habitando e permanecendo em nós, nos leva a pedir. Isso é orar em nome de Jesus. E aí aquele texto justamente sobre a fé, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, por outro lado, a gente sabe que a oração, para que ela seja atendida, precisa ser uma oração feita com fé. A fé é um elemento essencial para a concretização da oração. Só que a gente confunde, então, fé com pensamento positivo, fé com força de vontade, fé com concentração. E, de repente, a gente ora com muita fé, mas não acontece. Mas aquilo é a fé humana, a crença humana, é a força de vontade, é a fé da consciência. Eu sei que Deus pode. Eu, por exemplo, tive muitos e muitos anos na minha vida, um dos meus grandes conflitos foi exatamente em relação a isso, porque tendo essa poliomielite, desde os 10 meses de idade, eu aprendi cedo isso, que Deus atende a oração feita com fé. Jesus disse, se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte aqui, ó, monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Basta uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. E aí, então, eu era acusado de, olha, você não é curado porque você não tem fé. E eu ia em campanhas, tirava meu aparelho ali para tentar andar e pisava e caía, porque o pé não ganhava aquela sustentação que eu acreditava que ia acontecer, porque eu li a Bíblia, eu vi exemplos disso. E eu acreditava, essa fé humana, eu acreditava que Deus podia fazer, é a fé racional. Dentro de tudo que eu estou vendo Jesus fez, sei que ele me ama, que ele existe, que ele tem poder, ele vai me curar, ele pode me curar. Mas aí não acontecia comigo. Até que um dia, justamente, Deus abriu meus olhos numa passagem em que um pai chega para pedir a cura de um filho, a libertação de um filho, e aí ele diz, se tu podes, cura meu filho. Aí Jesus vai e fala assim, se posso, e devolve a bola para ele. Ele jogou a bola para Jesus. Se você pode, cura meu filho. Aí Jesus devolve a bola para ele. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jogou a bola de volta para o pai, dizendo, se você crê,
você vai poder obter esse milagre que você está me pedindo. Aí ele vai, o texto seguinte, o versículo seguinte diz assim, eu creio, o pai diz, eu creio, e clamando gritou, me ajuda na minha falta de fé. No mesmo versículo. Ele diz, eu creio, mas parece que ele teve a sensação de que aquele crer dele, aquele tipo de fé que ele tinha, que levou ele a se levantar, vestir roupa, arrumar o filho, pegar o filho, se deslocar até o local onde Jesus estava, dizer não para as críticas, as pessoas que diziam você está louco, possivelmente aconteceram, ou não mexe com isso, para com isso, ou ele não vai te dar ouvido, ou isso é mentira, esse pessoal está inventando essa coisa, isso é fake news. É muito provável que pessoas tenham tentado impedir esse pai, mas ele manteve pela fé, pela crença de que Jesus podia curar aquele filho dele. E ele continuou firme e não deixou que as coisas atrapalhassem, porque ele acreditava. E chegou lá, deve ter batido aquela, como é muito comum, se a gente imagina em várias situações que a gente já passou na vida, que tem que, de repente, falar com alguém, que a gente nunca falou, ainda mais se essa pessoa é importante. E agora, então, é um nível de importância desse de autoridade eclesiástica, alguém que se apresenta como o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. E você, de repente, é muito provável que ele tenha titubeado e diga, eu falo ou não falo, eu chego ou não chego. Nossa, vai soar estranho demais. Será que ele vai me responder? Não vai. Nossa, é muito abuso da minha parte, né? E a vergonha, a timidez, o medo, tanta coisa, mas a fé dele, certamente para ele assim, eu vou. Ele vai me ouvir. Ele vai me dar atenção. E ele vai curar meu filho. E ele pode. E ele chega então para Jesus e diz isso. Até onde a fé dele podia levá-lo, ele foi. Até onde a fé humana podia levá-lo, ele foi. Aí Jesus vai e devolve para ele, se eu creio, se eu posso, tudo é possível que crer. E devolve para ele. E ele diz, eu creio. A lógica dele, a razão, diz, é claro que eu creio. Olha tudo que eu fiz para chegar aqui. É como eu, quando as pessoas diziam se eu tinha fé, era muito óbvio que eu tinha fé. Eu saía da minha casa, eu ia, andando com dificuldade, chegava nos lugares, na oração, no lugar que tinha campanha. Quando a pessoa fazia o apelo lá na frente, eu saía do meu lugar, eu ia até lá na frente. Isso de não acontecer, eu passava vergonha de novo, como todas as outras vezes. Mas eu acreditava que aquela ia ser uma vez diferente, por isso eu ia. E quando chegaram a me mandar tirar o aparelho e pisar no chão, eu cheguei a tirar o aparelho e pisar no chão. Mais do que isso, a minha fé racional e humana não podia levar. Mas Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então ele disse, eu creio, mas ele teve então a percepção divina de que aquela fé dele não era suficiente. Era preciso um outro tipo de fé. E aí então é quando ele diz, eu creio. E clamando, gritou, ajude-me. Chorando, ele grita, então, me ajuda, clamou. Ajuda-me na minha falta de fé. É que existe um outro tipo de fé, que é esse que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé aqui que faz com que aquilo que eu peço seja atendido, essa fé que garante que vai acontecer o que está sendo objeto da oração, que está sendo pedido, diz aqui, e tudo que desejardes pedir tereis, é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso aqui o texto diz que as minhas palavras permanecerem em vós. Baixa aqui, vai a propaganda. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Porque quando a palavra de Deus permanece em nós, a gente ouve a palavra dele. E a gente ouve, então, o que ele quer sobre aquela situação. Qual o desejo dele naquela situação. Qual o plano dele sobre aquela questão que está sendo levantada. Baixa. Qual o desejo dele, qual o plano dele, qual a boa, agradável e perfeita vontade dele a respeito daquela situação que eu estou colocando diante dele, sobre aquela que eu estou orando. Quando eu ouço essa palavra dele, que não é uma palavra que vem de fora para dentro, mas é uma palavra que brota aqui dentro, porque habita em mim,
eu vou pedir exatamente o que ele quer. E como eu pedi o que ele quer, aquilo vai acabar se cumprindo. E aí, realmente, essa convicção veio nesse pai, certamente, porque Jesus orou, e aquilo aconteceu. Nisto é glorificado o Pai, que produzais muito fruto e sereis meus discípulos. Por isso a oração do Pai Nosso, voltando no versículo 7, quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele já começa, nas primeiras frases ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na própria oração do Pai Nosso, já desde o início, o Senhor Jesus já nos induz que a nossa oração deve ser sempre baseada na vontade de Deus. Então, estou pedindo o quê? Que essa palavra dele habitando em mim me dê até mesmo o discernimento sobre o que dizer, sobre o que pedir, para que aquilo realmente aconteça, porque o meu compromisso, primeiro e último, é com a vontade suprema de Deus, que, segundo a sua palavra, é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo quando não parece aos nossos olhos. Isso é orar em nome de Jesus. É orar em nome da voz que eu ouvi, que habita em mim, que é a própria presença de Deus. Isso é orar em nome de Jesus. E é o que tudo que pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí é que esse texto realmente é verdadeiro. Nisto é glorificado o Pai, que produzais muito fruto e sereis meus discípulos. É sempre essa correlação com o fruto, com a permanência. De fato, ser discípulo de Jesus ou não, se está produzindo fruto e muito fruto. E aí o fruto, fazendo justamente alusão ao que o Espírito Santo de Deus produz, que é o amor em todos os seus desdobramentos, como nós vimos nas 2 últimas semanas. Tal como meu Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei em meu amor. Semana passada a gente falou, não está sempre dizendo permaneça, permaneça, permaneça. Versículo 10 de novo, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Você vê que o próprio Jesus está dizendo, eu mesmo, que sou o filho dele, sou um com ele, que assumi essa forma aqui humana, para mesmo eu que sou um com ele, para eu permanecer nele, eu preciso obedecer. Eu só permaneço porque eu guardo. Porque mesmo no momento mais difícil, que é isso da crucificação, eu vou dizer para o Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Porque é a única maneira de o amor de Deus permanecer em nós, de nós permanecermos, portanto, em Deus. Tem uma questão, uma discussão teológica, que justamente isso aqui derruba. Com respeito, claro, para quem pensa diferente, mas não tem como. Você, uma vez salvo, sempre salvo. Ou está todo mundo salvo, chamado universalismo, né? Está todo mundo salvo, não vai ninguém para o inferno, por causa do sacrifício de Jesus. Ou essa que não, se a pessoa aceitou Jesus, entregou para ele, ela, uma vez salvo, sempre salvo, não tem mais como sair. Não é o que está dizendo aqui. Tem um si gigante, que todo o tempo está dizendo si, 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 si. Então, se é si, não pode ser universal. É só para quem atende. E esse desafio de permaneça, 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 está dizendo que, olha, não é porque você entrou que quer dizer que você vai estar. Porque você pode sair. Todo mundo que entra continua livre para sair. E sai todo aquele que não permanece. E não permanece todo aquele que para de produzir fruto. Porque parou de produzir fruto é um sinal de que o espírito já não mais está agindo na pessoa, o espírito que produz o fruto. Portanto, essa pessoa já não está mais. E você vê como é bonito isso. O próprio Jesus, ele não teve nenhuma, sendo ele um com Deus,
e sendo essa unidade perfeita, mas mesmo na unidade perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há hierarquia. Hierarquia é bênção. Um corpo não funciona sem hierarquia. O meu corpo só funciona porque existe uma hierarquia e todo o meu corpo obedece aquilo que a minha cabeça manda. Tem hierarquia aqui no meu corpo. Agora, o meu braço não é menos importante, o meu coração não é menos importante, o meu estômago não é menos importante, os meus olhos não são menos importantes só porque não são cabeça, como Paulo diz. Cada um tem uma função no corpo, mas a cabeça tem a função de mandar, de dar os comandos. E se qualquer outra parte do meu corpo resolver dar o comando também, diferente, vai haver uma falta de harmonia. Meu corpo vai começar a chocar consigo, eu não vou conseguir me deslocar daqui e ali para pegar um copo d'água. Porque a cabeça vai mandar o pé direito ir, o esquerdo vai, porque tem um outro comando mandando ir. Vai tentar ir os dois de uma vez, eu vou cair. Eu vou mandar, a cabeça vai mandar minha mão estender para pegar o copo, um outro comando dentro do meu corpo vai mandar o pé levantar para pegar o copo e os dois vão se encontrar no meio do caminho. Eu pego a minha mão e, além de não pegar o copo, eu vou cair de novo. Se eu quiser dizer, minha cabeça me mandar dizer uma coisa, mas uma outra parte dentro de mim mandar dizer outra coisa, não vai sair nada com nada. O corpo precisa realmente de uma única cabeça. Um corpo com duas cabeças, pode até ter um corpo com duas cabeças, no sentido fisiológico, no sentido anatômico, né? Agora, para esse corpo funcionar, vai ter que ter um que seja a cabeça sobre todo o resto, inclusive sobre essa outra cabeça. Se assim não for, esse corpo está fadado ao insucesso, à destruição. Então, na própria relação que nós somos chamados a refletir, como imagem e semelhança, Deus Pai é hierarquicamente superior a Deus Filho. E o mesmo Espírito, então, flui nos dois para que a vontade do Pai no Filho seja transmitida e essa vontade seja atendida. Mas o Filho diz, eu posso atender ou não. Eu decidi, porque eu amo, eu decidi atender, submeter ao meu Pai. E a gente que é feito imagem e semelhança de Deus, desde o Éden, essa dificuldade de obedecer à vontade de Deus, como se ter que sujeitar a vontade dele fosse algo que nos tornasse inferior. Daí aquele desejo desde o Éden de comer do fruto proibido para me tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal, ou seja, eu mesmo poder decidir por mim o que eu faço e o que eu deixo fazer, de não ter que ficar me sujeitando a essa vontade de Deus. O próprio Jesus disse, qual o problema de me sujeitar à vontade do meu Pai? Eu amo. Eu vou me sujeitar à vontade dele sempre. Portanto, sempre vou permanecer. E eu convido vocês a fazerem a mesma coisa. O que Adão, segundo Adão e o último Adão aqui está dizendo é vocês, humanidade, no primeiro Adão, lá no Éden, e desde ele continuam, vocês têm uma dificuldade de obedecer à vontade do meu Pai, de amá-lo e mostrar esse amor através da obediência. Que eu vim aqui, me tornei carne para mostrar para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças que vocês estão achando, não. Que eu vou passar por dificuldades muito maiores do que normalmente os que vocês passam para obedecer. Nenhum de vocês, absolutamente nenhum ser humano teve uma tentação maior do que a minha para desobedecer à vontade do Pai. Por quê? Porque a vontade do Pai para mim, o mandamento do Pai para mim, o projeto do Pai para mim, foi exatamente que eu abrisse mão, permitisse a separação dele, que é tudo para mim. Nunca foi pedido nada disso para vocês, pelo contrário, o que está pedindo para vocês é vem para o Pai, vem para as asas do Pai, vem para o aconchego do Pai, vem para o abraço do Pai, vem para a casa do Pai. Para mim, o pedido foi o contrário. Para mim, Jesus, o pedido que Deus fez foi permita-se ser lançado para longe da minha presença. Permita-se ser abandonado por mim, por eu
colocar os pecados de toda a humanidade sobre você. Eu não tenho comunhão do pecado, a gente coloca e você vai e assume o lugar deles, longe de mim. Ninguém, nenhum ser humano tem uma dificuldade maior para obedecer e, portanto, uma tentação maior para a desobediência. Espera aí, filhinho, não empurra a mesa, não. Empurra a mesa, não, filho. Empurra aqui a mesa, não, tá? Ninguém teve um mandamento, uma vontade de Deus mais difícil do que a do seu filho Jesus. E, portanto, ninguém passou por uma tentação maior. Que levou Jesus naquele dia, na véspera ali, quando estava para ser preso, na sexta-feira, e ele lá no Getsemane fazer aquela oração e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Clamando, chorando, suando sangue. Por quê? Porque era bem difícil. Para ele, o que foi difícil foi bem hard. Pode comparar com a dificuldade e tentação de qualquer um de nós. Foi a mais difícil. E lá na cruz, justamente quando ele está abandonado, ele diz: Pai, por que o Senhor me abandonou, como a gente viu na semana passada? Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Façam como eu fiz. O mandamento para vocês é muito menos rigoroso do que foi para mim, é menos exigente, é mais fácil para vocês obedecer. Porque o mandamento é menos, o que está sendo pedido para vocês é muito menos difícil. E o mesmo Espírito que me capacitou a obedecer numa coisa muito mais difícil, esse mesmo Espírito há de capacitar vocês. Estas coisas vos falei, vai baixar aqui, filhinho. Essas coisas vos falei, versículo 11, para que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja plena. Como falei, a sensação quando a gente está dominado pela carne é de que quando Deus faz, você tem que me amar, ama uns aos outros, obedeça o Pai, faz minha vontade, renunciem-se a si mesmo, negue a cruz e siga, negue-se a si mesmo, assuma a sua cruz. Papai, Morram, né? Oi, filho. se não baixar, eu vou apanhar. Não. Depois o papai baixa, que eu tenho que ver qual é, tá? A sensação que a gente tem é que Deus fosse um desmancha-prazeres. Que a gente tinha tanta coisa boa para viver se não existisse um Deus ali para direcionar a gente, colocar limites, proibições, ordens. Jesus vem e diz: olha, deixa eu falar, gente, essas coisas que eu falo com vocês aí sobre obediência, sobre negar a si mesmo, sobre crucificar o ego, eu falei para que a minha alegria esteja em vós, que a alegria de vocês seja completa. Porque se vocês fizerem tudo isso que eu estou dizendo, essa alegria que eu sinto vai estar em vocês. Vocês vão experimentar essa verdadeira alegria dentro de vocês e, portanto, a alegria de vocês vai ser plena. Não vai ser essa alegria passageira que vocês tenham a esperança de que vão conquistar uma coisa, aquilo gera uma sensação boa. Quando vocês conquistam, vocês estão menos alegres até com a sensação de que estavam para conseguir. Tão efêmera, tão frágil que é essa alegria de vocês. Mas eu tenho uma alegria plena. Mas ela passa por essa obediência a tudo isso que eu estou ensinando para vocês, disse Jesus. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Querem ter alegria plena? Faz isso que vocês pensam que é algo para limitar a alegria de vocês, a autonomia de vocês. Fala, meu anjo. Pode abaixar esse? Não, o papai disse que só depois da reunião que eu preciso olhar, tá? Então eu vou esperar. Isso, tá bom. Vai terminar, o papai vai olhar para você, tá? Obrigado. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. O meu mandamento é este, como eu tenho enfatizado, é um mandamento só. Tudo se resume nisso. Até o amor a Deus se resume nesse. Ame uns aos outros como eu vos amei. Quando vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês,
A minha alegria em ter amado vocês vai estar em vocês. E a alegria de vocês vai ser completa. Não parece? Não, não parece, porque a gente raciocina, pensa, sente, percebe o mundo e a vida, a nossa noção de alegria, dominados pela carne, ela está baseada nas nossas próprias realizações em detrimento do próximo. Então, a gente nunca vai ter a sensação de que vai gerar alegria maior em eu amar o próximo do que a alegria que eu tenho em me realizar, me autorrealizar, em detrimento até do próximo, atropelando o próximo, pisando o próximo, humilhando o próximo, para cima do próximo. Aliás, se não tiver o próximo, para eu me comparar e mostrar que eu estou melhor do que ele, eu não vou ter alegria nenhuma. Muito do que a gente tem pelo carro melhor, a casa melhor, a viagem melhor, a roupa melhor, muito, muito, muito disso, não tudo, mas muito disso é exatamente porque a gente pode comparar com alguém que tem menos do que a gente. Em grande medida, ela está relacionada ao em detrimento de. A nossa alegria normalmente acontece em detrimento do próximo. E, na melhor das hipóteses, apesar do próximo, com uma indiferença relativamente ao próximo, a omissão em relação ao próximo. Então, a gente não vai, aqui tem que ser pela fé. Deus disse que a verdadeira alegria está em amar uns aos outros como ele amou, e ele compartilhou, o amor dele foi, ele compartilhou a própria vida dele com todo mundo, com toda a humanidade, e eu vou viver para compartilhar a minha vida com as pessoas que fazem parte do meu mundinho. Eu vou compartilhar a minha vida com os meus amigos, com os meus parentes, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu vizinho, com meu colega de trabalho, com meu chefe, com meu empregado. Eu vou amar, eu vou compartilhar a minha vida. Por que tem a ver o me amar com compartilhar a vida? Ele diz que é como eu vos amei. E como é que ele diz que amei? Está aqui no versículo 13, ele diz: não há maior amor do que este, que alguém ponha a sua vida por seus amigos. Foi exatamente o que Jesus fez. Eu me dei por vocês. Esse é o maior amor que você pode ter por alguém. E é assim que eu estou dizendo para vocês, esse é o mandamento, que é mais uns aos outros, como eu vos amei. Como eu amei, dessa maneira, versículo 13, que é o amor que não há maior no mundo, que é que alguém possa amar os seus, põe a sua vida por seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes tudo quanto eu vos ordeno. Permanecer em mim, ser meu amigo. Já não vos chamo servos, porquanto o servo não sabe o que faz o seu amo. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo quanto eu escutei do meu Pai, eu dei a conhecer a vocês. Os segredos revelados pelo meu Pai, eu revelo para vocês. Mas olha o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes tudo o que eu vos ordeno. Eu me lembro da música do Tales, que eu gosto demais. A frase que ela diz assim: imagina eu, nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. A gente lê isso aqui, acostuma conversar, e diz, vós sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos ordeno. Legal. Aí passa para o próximo. Não, peraí. Amigo de Deus. Jesus é Deus. Deus é tudo. Amigo de alguém que é tudo. Eu, que sou nada, para não dizer que sou menos que nada. Nada, eu já estou sendo muito bonzinho comigo. A música do Tado diz, imagina eu, nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. Ah, se eu pudesse ser amigo do presidente da República. Ai, se eu pudesse ser amigo de um juiz. Ai, se eu pudesse ser amigo daquele empresário cheio da grana que tem uma lancha. Ai, se eu pudesse ser amigo daquele ator, daquela atriz famosa, tirar foto com eles. Não precisa nem ser amigo, né? A gente às vezes se sente feliz
só para poder estar num lugar e coincidiu, porque é o aeroporto, que é um lugar público, passou ali essa figura pública e tirar uma selfie, publicar no Instagram, já dá uma sensação. Para além, muito além de tudo isso, imagina ser amigo de Deus, que é tudo. É só tirar uma selfie com Deus, é ser amigo dele. Não é só ir um dia no churrasco dele, não, é ser amigo dele, estar em todos os churrascos dele. Amigo de Deus. Ainda mais quando você contrasta com o que eu sou, que é nada, para ser bonzinho comigo. Ser amigo de Deus é maior do que qualquer coisa. Melhor do que qualquer outra coisa. Se você é amigo dele, que eu preciso é amar o próximo. E essa própria relação de amizade minha com ele, ela se manifesta nessa relação com o próximo, na medida em que ele habita também o próximo. Olha que coisa linda. Ah, não, eu quero ser amigo de Deus pra caramba, beleza. Mas, nossa, amigo desse chato, amigo dessas pessoas nojentas, difíceis. Ah, não, aí não. Amigo de bandido, amigo de gente doente. Ah, é amigo de pobre. Jesus falou. Por que eu me considero amigo de vocês? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Pobre. Não quer amizade com pobre? Não quer amizade comigo, é o que Jesus disse. Ah, e ser amigo de bandido, amigo de gente presa, condenada? Jesus disse, vocês são meus amigos e vão passar a eternidade comigo, porque eu estava preso. E vocês me assistiram enquanto eu estava preso. Vocês me visitavam. Não me deixavam sozinho naquele lugar. Porque quando eu estava preso, ao invés de vocês levantarem bandeira dizendo abaixo os presos, vocês levantavam bandeira dizendo direitos humanos para os presos, sim. Vocês defendiam a minha causa quando eu estava preso. Vocês levantavam bandeira dizendo, gente, vamos dar vaso sanitário decente para os presos. Vamos dar uma cela com a quantidade humana para os presos e não esse amontoado que muitos deles estão vivendo. Vamos dar uma cama e um colchão decente para os presos que estão lá. Humano, gente. Vocês defenderam minha causa aqui fora quando eu estava preso. Vamos embora. Vocês estão comigo pela eternidade. Vocês eram meus amigos. Muitos vão dizer, mas Senhor, quando é que eu te vi nessa situação? E ele vai dizer, todas as vezes que vocês levantaram a bandeira da causa de um dos meus pequeninos, vocês levantaram a minha bandeira. Vocês estavam cuidando de mim, estavam se ocupando por mim, vocês estavam sendo meus amigos. E é justamente por terem sido meus amigos, quando vocês estavam na Terra, que agora vocês vão entrar aqui e vão passar a eternidade comigo aqui. Vós sois meus amigos se fizerem tudo o que eu vos ordeno. Você quer ser amigo de Deus? O que eu estou ordenando? Amar o próximo. É porque quando você ama o próximo, eu estou no próximo. Eu olho para você pelo olhar do próximo. Aquilo que você faz de bom e de ruim com o próximo, eu estou sentindo como se você estivesse fazendo comigo. Você fez coisa boa, a gente está sendo amigo. Você fez coisa ruim com ele, a gente está sendo inimigo. Vós sois meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos ordeno. João, capítulo 15, versículo 14. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos designei para irdes com firmeza e produzais fruto, fruto do amor. Que o vosso fruto permaneça, essa persistência no amor. Eu amei, eu fiz de novo, eu dou de novo, eu me renunciei de novo, para que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Olha a oração em nome de Jesus aqui. Em nome de Jesus, nos remete de volta aqui no versículo 16, nos remete ao versículo 7. É porque a palavra permanece. Se a palavra permanece, tudo que eu pedi é algo que é pedido em nome de Jesus. E, portanto, de acordo com a sua vontade, seu plano para mim e para as pessoas que me rodeiam, e vai ser concedido pelo meu Pai.
E ele termina, versículo 17, dizendo: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É uma ordem. Você não disse que eu sou o seu Senhor e Salvador? Eu sou seu Salvador exatamente na medida em que sou o seu Senhor. Porque eu dou ordem para você amar, e na medida em que você obedece, você está sendo salvo do seu egoísmo, salvo da sua carnalidade. Baixei. Ah, foi? Mas o papai não quer que você baixe, só o papai que baixa, tá? O papai tem que olhar antes. Então, é na medida em que a gente se sujeita ao senhorio de Deus, que nos dá uma ordem de amar o próximo, é nessa medida que nós somos salvos. Porque estamos sendo salvos justamente da nossa tendência e da nossa incapacidade, aliás, de amar o próximo. Estamos sendo salvos do nosso egoísmo. Estamos sendo salvos desse império das trevas que nos impede que a luz da relação aconteça, do império do egoísmo, do império da morte, que impede que a vida aconteça na relação. Amai-vos uns aos outros. Acho que a gente pode parar por aqui, Sirleide. E aí a gente dá continuidade na próxima semana, até porque aí dá tempo também de eu poder não atrasar muito lá para a festinha do Benjo. Vai ter festa agora às 11 horas, né? Lá no clube. A gente vai fazer uma recepçãozinha lá para ele. Algum comentário, alguma dúvida a respeito disso daqui que a gente meditou, algum complemento?